Boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Então, estamos mais uma vez com vocês. Eu, Kelly, né? Guga, o Carlos. A gente não poderia deixar de falar a respeito do julgamento do governador do nosso estado, do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Carlos, pode dar boa noite para a galera aí que está assistindo. Boa noite, gente. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou fazer um resumo aqui do que aconteceu nesse julgamento aí. Está todo mundo já sabendo praticamente, né? Mas para quem não sabe, ainda está um pouco perdido. Vamos contar o que aconteceu aí com o governador, né? E a situação dele perante a Justiça Eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral está julgando recursos que podem levar à cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e irregularidade nas eleições de 2022, inclusive que prejudicou o outro candidato, que era o Freixo, né? O TSE começou a analisar, em 4 de novembro de 2025, recursos que pedem a cassação do mandato do Cláudio Castro, reeleito em 2022. As acusações incluem abuso de poder político e econômico, além de irregularidade nos gastos da campanha. O Ministério Público Eleitoral e a coligação que apoiou seu adversário, Marcelo Freixo, alegam que houve contratações irregulares de funcionários para cargos secretos, que teriam sido utilizados como cabos eleitorais durante a campanha. As principais acusações contra Castro incluem criação de cargos secretos, revelações de que milhares de pessoas foram contratadas sem transparência, principalmente na Fundação CEPERJ e na UERJ, para atuar em favor de sua campanha. Uso indevido de recursos públicos. O Ministério Público alega que os contratados atuavam como cabos eleitorais, utilizando recursos públicos de forma irregular. E as consequências potenciais disso é o quê? Se condenado, Cláudio Castro pode perder o mandato e ser declarado inelegível por até 8 anos. O julgamento é crucial, pois pode impactar não apenas a carreira política, mas também a estrutura de poder no estado do Rio de Janeiro. A situação atual: no julgamento anterior no Tribunal Regional Eleitoral do Rio, Castro e outros réus foram absolvidos, mas o Ministério Público recorreu dessa decisão, levando o caso ao TSE. O resultado desse julgamento pode ter implicações significativas para o futuro político de Castro e de outros envolvidos. O caso está sendo amplamente acompanhado pela mídia e por nós também aqui do De Tudo Um Pouco na região dos Lagos. É isso aí, está complicada a situação para ele, né? Apesar de que anteontem o ministro pediu vista, né, Carlos? Pediu vista para analisar melhor o caso e provavelmente só em 2026 que o caso vai à frente aí, né, para concluir se vai ser cassado ou não, se vai ser condenado ou não nessa situação que ele se encontra. Então, depois disso tudo que eu falei aí, Carlos, o que a gente pode comentar sobre esses acontecidos aí com o Cláudio, né? E logo depois a gente vai também conversar sobre essas ações da polícia aqui no Rio, que tem a ver também com esse julgamento que estava marcado, né, que aconteceu. O que você tem a comentar sobre isso aí, parceiro? Bem, a questão é a seguinte, vamos pontuar a quantidade de pessoas que se envolveram nessa situação aí, né? Foram mais de 27 mil pessoas contratadas há 5 meses antes da eleição, né? Então, o Cláudio Castro, ele gastou uma verba de mais de 300 milhões, né, pagando essas pessoas numa contratação onde o pagamento era através de RPA, né, e com um pagamento com saque direto na boca do caixa, do banco, dificultando, inclusive, o acompanhamento, né, contábil dessas coisas, né? E aí é o seguinte, tudo isso com um propósito, né? E aí a defesa foram 2 movimentos, tanto do Freixo mais um outro movimento que entraram na justiça
E o TRE do Rio, o 5-4, decidiu que não teve problema. Problema que existia e que existiu não interferiria no cômputo dos votos. Porra, só ali de cara foram mais de 27.500 pessoas. É uma quantidade razoável de votos. Se você for colocar e multiplicar isso aí no mínimo por 3, você vai ver aí a quantidade de pessoas que votaram, teoricamente, no Cláudio Castro, assim na largada, né? Bem, tirando isso, a relatora, ela foi uma defesa na apresentação da tese dela, Isabel Galotti, né? E ela atribuiu tudo isso que a gente já falou, reconheceu o grande defeito da questão, que foi justamente o crime que foi instalado, né? E, ao final, o ministro Antônio Carlos Ferrari pediu vistas e, com isso, atrasa o resultado do julgamento, né? O julgamento mais lá para frente. Sendo que essa ação ela vem lá de 2022, se não me engano, e visa tirar o Cláudio Castro do seu mandato de governador. Bem, e também a caracterização da inexigibilidade por volta de 8 anos, né? Em torno de 8 anos, É 8 anos. Então, 8 anos. O que acontece é isso aí. Aí o que acontece? O que pode sugerir é que, ao retomar o julgamento, outro venha pedir vistas. E aí aconteça mais um retardo no julgamento disso aí. E, de repente, no final, o próprio processo se veja na condição da perda do objeto. Porque, passando do prazo do mandato, e ele sendo condenado à perda do mandato, porra, o cara cumpriu o mandato todo. Praticamente. Então como é que ele vai sair? Ele já fez o mandato irregular. E aí, quem é que deu causa a esse problema? A própria justiça, na sua lentidão, né? Então, infelizmente, a gente vê essa questão, e uma questão muito bem trabalhada, por outro lado, do próprio Cláudio Castro, que ele vem com uma mega operação. Aí eu não sei se vai se tocar nesse assunto agora, mas vem com essa mega operação dentro do complexo do Alemão. E aí a gente vê a gente está vendo aí a imagem vamos dizer assim, das barreiras que os marginais criam nesses lugares para que não só a força militar entre, né, como também o próprio serviço público de uma maneira geral, carteiro, SAMU. Como é que vai passar por uma porção de barreiras? Às vezes são pneus, às vezes são crateras, às vezes são ferro. E aí fica meio difícil, né? Então, essas pessoas, imaginam, a quantidade de casas que dá para dar uma olhada aí, só aí tem milhares, né? E cada casinha dessa aí, vamos dizer assim, você joga uma estatística aí de 3 a 4 pessoas, brincando, aí você vê a quantidade de pessoas que estão sendo atingidas diretamente por uma situação dessa, e o caos que você pode levar, né? Com uma força de 2.500 policiais, que envolve não só a Polícia Militar, envolveu não só a Polícia Militar, como também Polícia Civil, né? Então, então, policiais, de uma maneira geral. Olha o território, a coisa mais absurda, para você cumprir em torno de 100 mandados, né, judiciais. O cara me leva 2.500 policiais para uma área dessa aí, quando, na realidade, quem cumpre
o mandado judicial, quem vai lá cumprir o mandado judicial, geralmente é um oficial de justiça, né? Ele, às vezes, acompanhado por uma força policial, que é uma viatura. Nesse caso, né, a gente não tomou nem conhecimento de quantos oficiais de justiça foram incumbidos de aparecer, ninguém fala nada, nenhuma reportagem tratou desse assunto, só falou de 2.500 militares, né? Militares não, policiais. E aí eu não sei como é que faz isso, né? Ainda queriam tanque, queriam que a Marinha disponibilizasse tanques. Porra! O cara solta um boom daquele lá, quantos barracos vão pro alto? É brincadeira, cara. Sabe, é o tal negócio. Eu vou te dizer. Interessante, né, Carlos, que toda essa ação dele aí que gerou 120 ou 130 mortos, eu não sei o número certo, uns falam 120, outros falam 130, né? 121, né? 121 é que tem um total. Porra, no início chegava a 132. Aí de uma hora caiu para 121, né? E eles ficaram, todo mundo já dizia que era 100 e varada de corpos, e eles ainda estavam com 68, a própria secretaria, quer dizer, uma confusão danada, né? Então, agora eu sei que tem 121, 117 mortos, parece que eles disseram que eram bandidos, e mais 4 policiais, né? Aí dá um cômputo de 121 vidas perdidas nisso aí. Pois é, mas isso aí veio justamente um pouco antes do julgamento dele no Tribunal Superior Eleitoral, né? Isso é bem estranho, né, cara? A gente não pode afirmar, né, categoricamente que foi por esse motivo. Mas tudo leva a crer, né? É uma opinião, não é uma afirmação, de que tem a ver, sim, com o julgamento dele para criar um burburinho, para criar um factoide aí, né? Você concorda comigo? Isso aí, com certeza. Eu vejo também da mesma maneira, porque, assim como isso é uma prática, né? É uma tática já usada por titulares de governos e por aí, inclusive já foi adotada lá atrás, na Argentina, na Guerra das Malvinas, o general lá mal das pernas politicamente, né? Fazendo uma série de atrocidades, ele inventou uma guerra com a Inglaterra no tocante às Malvinas, e que isso fez com que ele permanecesse um certo tempo no poder, mas com o fim da guerra, porque aí veio a esquadra inglesa e deu zica para ele lá, e o cara teve que se render, e aí ficou pior. A mesma coisa a gente viu aí no Israel, o cara condenado por corrupção, Netanyahu condenado por corrupção, a situação dele era muito dramática, né? Inclusive chegou a perder, depois voltou, uma confusão danada. E aí, desde que entrou nessa questão com os palestinos, ele se manteve e pegou fôlego. Pegou fôlego e está lá até agora, né? Sendo que, tão logo isso fique acertado, a poeira abaixo, ele vai ser chamado à responsabilidade, né? E, com certeza, ele é um genocida. Ainda vão jogar nas costas dele, com certeza também, né? A história, no pior das hipóteses, a história somente vai colocar nas costas dele essa faixa de genocida, assim como aconteceu aqui no Brasil também, em termos de genocídio, há pouco tempo, né? Então é isso. Eu concordo com o gênero de grau. Você falou offline com a gente aqui, né? A gente estava conversando offline, que parece que vai ter mais 10 operações programadas aí, anunciadas pelo governador, é isso mesmo? O governador anunciou que já tem 10 operações já estudadas, já viabilizadas para acontecer. Não sei se as 10 vão acontecer ao mesmo tempo, né? Também não vejo que não seja impossível. O cara vai. Não, quem destacou 2.500, né, policiais
numa operação dessa e não prendeu, né, a liderança da própria organização criminosa, né, consegue fazer 10 operações, 10 incursões em alguns lugares aí, tranquilamente. Agora, o resultado disso é que pode vir a ser mais dramático ainda, né? Porque, veja bem, não é só o complexo do Alemão que tem aquela quantidade de pessoas, né? De casas, uma perto da outra, grudada. Tem mais de 1000 favelas, Rio de Janeiro tem mais de 1000 favelas. Aí existe uma complexidade muito grande. Por exemplo, o Jacarezinho. O Jacarezinho também é um território pesadíssimo, que é em frente à cidade da polícia. Quer dizer, é difícil entrar ali? Não. E a última operação que aconteceu lá, acho que tem mais de um ano, tem uns 2 anos mais ou menos, acho que foi essa operação que resultou na proibição por parte do Supremo de entrada de operações em favelas, né, por causa acho que foram 28 mortes no Jacarezinho. E essas operações, Carlos, quando acontece no Rio, a região dos Lagos ela acaba sendo um ponto migratório para criminosos que estão fugindo lá das ações do Estado, né? Isso aí já é um fato, né? Que muitos saem da região lá que está acontecendo conflito, os criminosos, e migram para os interiores do Estado, né? Então, com isso, muitas partes do interior acabam sofrendo uma migração aí de criminosos, né? Eles foram presos, teve gente que foi morta, né, que era daqui da região dos Lagos. Não sei se vocês tomaram conhecimento, né, mas teve gente então, gente de Arraial do Cabo, teve gente que morreu, acho que se não me engano também, acho que de Cabo Frio ou de Arraial do Cabo também, estava lá na lista de mortos, né? Então teve gente daqui que foi presa e também morreu lá, nessa operação. Estava morando lá, Carlos? Gente que estava morando lá? Gente daqui que estava morando lá? Não, gente daqui que estava na quadrilha de lá. Morando lá. Não? Morando não. Esse pessoal, eles lá. Aí o Guga me fez relembrar a piada que aconteceu. Pô, minha filha. O cara morreu, aí o repórter foi fazer a entrevista com a esposa do sujeito que morreu. Minha senhora, ele morreu, ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando. Estava trabalhando. E ele tomou quantos tiros? Tomou 15 tiros. É mesmo? E ele estava trabalhando, tomou 15 tiros? A polícia deu 15 tiros nele. Ué, como foi assim? Que ele estava assaltando. Quer dizer, quando o Guga falou que os caras estavam lá, eu me lembro na favela. Foi trabalhar na favela, né? Então é o seguinte, o pessoal era daqui, né? Eles são daqui, né? Não sei quantos, da região daqui dos Lagos, e que estavam lá, né? Assim como aqueles outros que vieram do Ceará, Sergipe, Maranhão, né? Deviam estar fazendo um trabalho de preparação, de treinamento, alguma coisa assim. É uma quadrilha organizada, né? Não é uma quadrilhazinha de pé rapado. Afinal de contas, o Comando Vermelho, há quantos anos existe? Antes era Falange Vermelha, que depois se tornou Comando Vermelho. Porra, então é o seguinte, não é qualquer coisa. Né? Para ter drones e coisa e tal. E isso é um fator mais complexo que ainda existe. Por exemplo, como é que o cara agora vai dizer que vai fazer 10 operações se você mora numa comunidade, com essa informação, o que vai fazer? O que você vai fazer? Você não vai dormir mais com tranquilidade. Se você já não dormia, agora então você vai virar zumbi. Né? Preocupação das famílias, né? Com as crianças que vão para a escola. Como é que tu faz? O cara na cara de pau, com mandato sendo julgado, né? Amanhã ou depois pode ser condenado por essas mortes todinhas também.
E os caras que foram chamados, né, os militares e os policiais que foram chamados para fazer esse trabalho, trabalho de mandado judicial judicial simples, é chegar lá e ver se encontra o cara. O cara não foi encontrado, vai fazer o quê? Não, vai embora. Né? O cara não consegue progredir para fazer cumprir o mandado. Beleza, não cumpre. Porque ninguém tem peito de aço. Agora, depois que o cara chega, chama 2.500 policiais, não apresenta nenhum oficial de justiça, não apresenta nada, não diz nada, e entra e sai aquilo tudo, aí você vê aquela multidão de gente entrando pro tal de... Agora esqueci o nome daquele descampado, aquela floresta que tem lá em cima, que tem um descampado, também tem floresta lá em cima, a mata lá. E você não vê ninguém sair de lá preso. Porra, só ali teve mais de 60, acho que teve em torno de 60 mortos. 60 corpos. Então, aquela imagem que aparece as pessoas entrando naquele pedaço da mata, supõe-se, eu estou supondo, que todos eles morreram, porra. Entendeu? Todos eles morreram. Ué, mas não teve ninguém que se rendeu? Fica meio difícil, né? O que aconteceu aquilo ali? Porra, ali não é o Vietnã. Vietnã, os caras saíam dos buracos. Tem túnel. Tanto é que o secretário disse que não prendeu o tal de Doca, né? Porque o cara se meteu num túnel daquele lá e vazou. Ué, mas se ele sabe que tem túnel, fazendo uma breve lembrança aí dos pais da Palestina agora, por que ele não entrou nos túneis? Já que ele tinha cercado toda aquela área lá em cima. Entrava nos túneis, jogava bomba. Não tinha gás lacrimogêneo? Eles não jogaram? Jogavam no túnel, porra. Por que ele não fez isso? É estranho, né? É estranho. E aí é o seguinte, infelizmente, isso é uma outra história. Vamos lá, fala aí. Kelly, então, eu vou aproveitar para pedir um like, né, para quem está ouvindo a gente, e pedir que compartilhe, né, se puder, e comente alguma coisa, enfim. A gente faz esse debate sempre com muito carinho e bem intimista mesmo, né? Eu, Guga, o Carlos como comentarista, enfim, deixa o like e se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, e ative o sininho para receber notificações de quando a gente estiver postando alguma novidade, ok? Fala aí, bola com o Guga e bola com o galera. Estou deixando na tela aí o nosso Pix aí, tá? Para quem quiser contribuir com o canal, tá? A gente tem que manter software para o canal continuar acontecendo e é um custo, né? A gente precisa da ajuda aí dos colaboradores, dos internautas aí que podem contribuir. Qualquer valorzinho já ajuda a gente aí a manter o canal online. Valeu, galera? É isso aí. E a gente está sempre trazendo notícias novas aí, algumas nem tanto, né? Mas é o nosso trabalho. A gente está fazendo toda a dedicação aí para informar a população que se interessa por informação, né? E comentários inteligentes. É isso aí, Carlos. Eu acho que a gente chegou já ao final desse debate de hoje, né? É claro que tem muito mais assunto para desenrolar em cima disso. Em poucos minutos não tem como a gente desenrolar tanto assunto assim, né? Debater e chegar a uma conclusão específica, porque o assunto é muito, muito, muito denso, né? Ele é muito pesado até para debulhar assim em pouco tempo, né? Então, minhas considerações finais pessoal, obrigado por ter participado aí com a gente, assistido. Carlos, a bola está contigo aí para você se despedir da galera, depois a Kelly. Então, gente, eu quero agradecer a todos aí que estão aí assistindo a gente, que estão nos acompanhando, e deixar uma reflexão. O inocente útil existe em tudo quanto é lugar, né? A gente pensar que está cumprindo o nosso dever é sempre importante. Agora, também pensar, por outro lado, que estão usando do nosso empenho, da nossa responsabilidade
para tirar algum proveito, isso nos torna um pouco mais do que uma vaca de manobra, né? Uma coisa assim. Então, o que pensar do cara que poderia, se a justiça fosse mais rápida, não está nem mais na qualidade de governador hoje, porque cometeu uma série de irregularidades lá atrás, tanto é que está sendo julgado, e amanhã ou depois pode vir a ser declarado culpado e perder o próprio mandato. O que pensar daqueles que foram para aquela guerra para cumprir algo sob um comando que, na realidade, não era nem para estar existindo, né? Então, eu quero só expressar essa ideia para que, nessas operações que vão surgir agora, né, esses policiais que vão entrar aí, vão se colocar frente a frente com perigo, avaliem, reavaliem a posição, porque, além deles, tem pessoas que não cometeram crime nenhum e que podem estar no meio do tiroteio e serem feridas. E, por outro lado, não é assim que a banda toca. Não é o cara que, de repente, está sendo julgado e poderia vir a ser, amanhã ou depois, perder o seu poder de comando e coloca alguém para fazer alguma tarefa para chocar a sociedade, para dizer que está fazendo alguma coisa, quando ele ficou tanto tempo sem fazer nada, né? Então, eu vejo isso, né? E eu me sentiria como um inocente útil nessa mão aí, dessa gente, né? Desses políticos que só visam o lucro e poder. Então, era o meu recado. Eu não posso abrir muito, porque aí corre o risco de repente, estar sendo leviano. Mas, até agora, o quadro que mostra é que houve um erro, e o erro, né, desse cidadão está sendo mantido pela morosidade, pela lentidão da própria justiça, né? E agora também eu aproveito e peço e aclamo que a justiça seja mais rápida, que evitem com isso, né, responsabilidades ou coisas assim que nós vimos. Adolescente até sendo decapitado. Então, quadro de guerra, de loucura, e é inexplicável. Eu não quero que isso passe apenas por a gente e acabou. Essas são minhas palavras finais. Vai, Kelly. Faço minhas as suas palavras, Carlos. É isso aí. Valeu, galera. Chegando no final mais um programa de Tudo um Pouco na Região dos Lagos, tá? Estaremos de volta aí o mais breve possível, né? Mais breve possível, porque tivemos alguns problemas técnicos, né? Com software, com algumas coisas aqui, ficamos um pouco ausentes, né? Mas estamos retornando aí, firme e forte, né? Para retomar nossos debates também daqui da região dos Lagos, de Araruama, Cabo Frio, né? De Saquarema, que é a nossa região toda aqui, Búzios, Arraial do Cabo, e estamos aí, estamos na luta, estamos na divulgação de notícias, de debates políticos inteligentes, né? Independente de algumas vertentes, né? Mas estamos aí para somar e para tentar fazer uma mudança necessária na nossa sociedade. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Bom dia também, né? Se for de Bom dia. dia e boa tarde. Boa tarde.